No último ano, o número de casos notificados de raiva em bovinos de Mato Grosso do Sul foi o menor da história, segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De janeiro a dezembro de 2015, foram registrados apenas 9 focos da doença no estado. De acordo com o mapa, há uma década, a quantidade de focos notificados chegava a 80 por ano, como explica o fiscal federal agropecuário Antônio Bellarmino. Bom, nesse ano de 2015, nós fechamos com a notificação de 9 focos de raiva em propriedades rurais aqui do Mato Grosso do Sul e propriedades que estavam em 7 municípios do estado. Esse número a gente percebe que ele vem diminuindo com o passar dos anos, né? Isso se deve a um trabalho aí, diário dos produtores rurais que vêm vacinando seus animais, vêm entendendo o porquê da ocorrência da doença e se prevenindo, né? Outro trabalho importante é o trabalho das equipes da IAGRO, o órgão estadual de defesa sanitária aqui do estado, com a captura e diminuição da população de morcegos hematófagos, são os morcegos vampiros, que transmitem a raiva para os bovinos. O fiscal federal ainda explica as duas principais medidas para evitar que a doença ocorra. Seriam basicamente essas, né? A vacinação dos animais suscetíveis, então bovinos, equinos, pequenos ruminantes, e a tentativa da diminuição da população do transmissor, que é o morcego vampiro. A vacina pode ser aplicada em animais jovens, 3, 4 meses de idade já pode ser aplicada. Lembrando que é muito importante o reforço vacinal, que esse reforço seja aplicado nos animais 30 dias após a primeira dose. Então, a partir dessa dose de reforço, os animais já começam a ficar protegidos. Após isso, a vacina passa a ser aplicada anualmente. E dessa forma o produtor pode aproveitar um outro manejo que for realizado na propriedade, uma vacinação contra a febre aftosa, uma vermifugação, para estar utilizando também a vacina antirrábica. Segundo Antônio, os impactos ambientais, como por exemplo a substituição da criação de bovinos por silvicultura, pode alterar a rotina dos morcegos. Esse é um fator, um fenômeno que a gente vem observando aqui no estado. Algumas áreas de intensa substituição da bovinocultura por outra atividade, por exemplo, a implantação de florestas ou de cultura da cana-de-açúcar, essas regiões acabam sofrendo uma mudança, uma alteração na dinâmica das populações de morcego. Então, esses morcegos que anteriormente se alimentavam do sangue do rebanho bovino da região, ele migra em busca de alimento e de novos abrigos. Nessa migração, ele acaba encontrando novos rebanhos suscetíveis e aumenta o risco de transmissão da raiva e também acaba entrando em conflito com outras colônias de morcegos, aumentando a transmissão da raiva entre os morcegos e, consequentemente, também para os herbívoros domésticos. Anualmente são utilizadas cerca de 9 milhões de doses de vacina antirrábica nas propriedades rurais do estado, sendo um dos maiores índices de vacinação no país. Ainda de acordo com o fiscal federal agropecuário, esses números são positivos, mas não quer dizer que estejamos livres do problema, já que o território do estado é bastante propício para o habitat dos morcegos que transmitem a raiva, principalmente nas regiões de relevo acidentado, como as serras de Maracaju e de Bodoquena, devido à presença de abrigos naturais. Sim, os números são animadores, mas não podemos baixar a guarda, né? O produtor rural deve continuar vacinando seus animais, principalmente em regiões de maior risco, deve sempre consultar o médico veterinário que atende a propriedade sobre a necessidade ou não dessa vacinação, sempre informar ao escritório local da IAGRO sobre a ocorrência de colônias de abrigos no interior da propriedade rural, colônias de morcegos, desculpe, e também está informando sobre a suspeita da doença. Então, o animal com sinais clínicos parecidos, com que possam levar a suspeita da raiva, tem que realmente comunicar à IAGRO.